Imagine acordar um dia e não reconhecer mais sua própria família, perder memórias que definem quem você é. Isso é o Alzheimer, e ele está crescendo em ritmo alarmante pelo mundo. Mas até onde sabemos sobre essa doença? E o que podemos fazer para combatê-la? Há doenças que chegam de repente, com dor e urgência. Outras, porém, se aproximam como uma sombra silenciosa, roubando lembranças, identidades e conexões sem que ninguém perceba, até ser tarde demais. O Alzheimer é uma dessas doenças. Ele não apenas afeta o cérebro, ele apaga partes da pessoa, um fragmento de memória de cada vez. E, enquanto avança lentamente, transforma vidas inteiras, das vítimas e de quem as ama. Tudo começou em 1906, quando o médico alemão Alois Alzheimer descreveu o caso incomum de uma mulher jovem chamada Auguste Deter. Ela sofria de perda severa de memória, confusão mental e alterações de comportamento, sintomas que na época não tinham explicação. Ao examinar seu cérebro após a morte, Alzheimer notou alterações microscópicas nunca antes vistas. Foi ali, nesse momento histórico, que tudo começou. O nome da doença seria dado alguns anos depois, em homenagem ao médico que mudou para sempre nossa compreensão da mente humana. O Alzheimer não é apenas um esquecimento passageiro ou um momento de distração. É uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável que ataca o cérebro de forma silenciosa e devastadora. Com o passar do tempo, ele destrói as conexões entre os neurônios, afetando a memória, o raciocínio, o julgamento e até mesmo a capacidade de realizar tarefas simples do dia a dia. Não escolhe idade, embora seja mais comum em idosos, e sua evolução varia de pessoa para pessoa. Mas uma coisa é certa: o Alzheimer vai muito além da perda de memória. Ele muda vidas por completo. Todos esquecem coisas de vez em quando. É normal se esquecer do nome de alguém ou deixar algo no supermercado. Mas quando esses esquecimentos começam a interferir na vida diária, como não lembrar como voltar para casa, repetir as mesmas perguntas ou ter dificuldade para entender? Instruções simples, é hora de prestar atenção. O esquecimento comum costuma vir com distração. Já o Alzheimer traz consigo uma perda progressiva da capacidade de pensar, julgar e lembrar. Reconhecer essa diferença pode ser o primeiro passo para buscar ajuda no momento certo. O Alzheimer se desenvolve em estágios, cada um com suas características. No início, os sintomas são sutis, esquecimentos leves, lapsos de memória. É o chamado estágio leve. Com o tempo, a doença avança para o estágio moderado, quando a pessoa começa a ter maior dificuldade em realizar tarefas do cotidiano, pode ficar confusa com horários ou lugares familiares e até apresentar mudanças no comportamento. Por fim, no estágio grave, o paciente perde a capacidade de comunicar-se, reconhecer familiares e cuidar de si mesmo. Entender essas fases é essencial para acompanhar a evolução da doença e oferecer o apoio adequado. Dentro do cérebro de uma pessoa com Alzheimer, uma batalha silenciosa está em andamento. Pequenas placas de uma proteína chamada beta-amiloide começam a se acumular entre os neurônios, interrompendo sua comunicação. Ao mesmo tempo, estruturas internas das células cerebrais, chamadas de emaranhados neurofibrilares, distorcem o caminho das conexões nervosas. Com isso, as áreas responsáveis pela memória, linguagem e raciocínio são progressivamente danificadas. O cérebro encolhe, perdendo o tecido essencial, e junto dele parte da identidade da pessoa. Essa é a devastação silenciosa que torna o Alzheimer tão cruel. No início, os sintomas do Alzheimer podem ser facilmente confundidos com o envelhecimento natural.
A pessoa começa a esquecer compromissos, perder objetos com mais frequência ou ter dificuldade para encontrar as palavras certas durante uma conversa. Pequenas falhas de memória que, aos poucos, se tornam padrões difíceis de ignorar. Algumas começam a repetir histórias ou perguntas, enquanto outras têm dificuldade para tomar decisões simples ou planejar tarefas familiares. Esses sinais, embora discretos, são os primeiros alertas e muitas vezes chegam sem aviso prévio, mudando silenciosamente o curso das vidas. Diagnosticar o Alzheimer não é algo que acontece da noite para o dia. Requer tempo, observação e uma série de avaliações cuidadosas. O processo começa com uma conversa detalhada sobre os sintomas e histórico médico. Em seguida, exames cognitivos são aplicados para avaliar memória, linguagem e raciocínio. Exames de imagem, como ressonância magnética ou tomografia, ajudam a descartar outras causas. E, em alguns casos, exames laboratoriais podem ser usados para detectar biomarcadores da doença. Embora o diagnóstico possa ser assustador, ele é o primeiro passo para entender o que está acontecendo e começar a planejar o futuro com mais clareza. Receber o diagnóstico de Alzheimer não afeta apenas quem vive com a doença. A notícia reverbera como um choque silencioso em toda a família. Os filhos se veem diante de uma realidade inesperada, muitas vezes sem saber como lidar com as mudanças que estão por vir. Cônjuges enfrentam o desafio de cuidar de quem amam, enquanto veem partes da pessoa que conheciam desaparecerem aos poucos. E todos precisam aprender a conviver com a incerteza do futuro. O Alzheimer tem um custo que vai muito além das consultas médicas e medicamentos. Para as famílias, é um desgaste emocional contínuo. Ver alguém querido mudar, esquecer datas importantes, perder a independência, mas também há o impacto financeiro. Tratamentos caros, cuidadores especializados, alterações na casa e, muitas vezes, a necessidade de reduzir ou abandonar o trabalho para cuidar do paciente. Em escala global, o custo ultrapassa trilhões de dólares por ano. É uma doença que não apenas afeta cérebros, mas também bolsos e corações. E seu peso se faz sentir em cada aspecto da vida de quem convive com ela. O Alzheimer não é um problema restrito a uma cidade, um país ou um continente. É uma crise silenciosa que se espalha pelo mundo inteiro. Em cada canto do planeta, milhões de pessoas enfrentam seus efeitos, seja como pacientes, cuidadores ou profissionais de saúde. Países desenvolvidos lidam com sistemas de saúde sobrecarregados, enquanto nações em desenvolvimento muitas vezes carecem de recursos para diagnóstico e tratamento adequados. À medida que a população global envelhece, o número de casos só tende a aumentar. O Alzheimer não reconhece fronteiras e sua resposta também precisa ser global. O mundo está envelhecendo e rápido. A expectativa de vida aumentou significativamente nas últimas décadas, graças aos avanços na medicina, saúde pública e qualidade de vida. Mas esse aumento na longevidade vem com um preço. O número de pessoas com mais de 65 anos está crescendo exponencialmente e, com ele, o risco de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Estudos indicam que a cada 5 segundos, alguém no mundo recebe um diagnóstico de demência. E à medida que as gerações do pós-guerra chegam à terceira idade, especialistas alertam para uma verdade inadiável. Estamos diante de uma epidemia silenciosa que exigirá respostas urgentes em escala mundial. Hoje, mais de 55 milhões de pessoas vivem com demência em todo o mundo. Desse total, cerca de 70% dos casos são causados pelo Alzheimer, tornando-o a forma mais comum e devastadora de perda cognitiva. A doença afeta todos os continentes, com maior concentração em países de alta renda, mas o crescimento mais acelerado ocorre nas nações em desenvolvimento,
onde o acesso à saúde é limitado. A OMS estima que esse número chegará a quase 140 milhões até 2050, se nada for feito. Esses números não são apenas estatísticas, representam vidas, histórias e memórias que estão desaparecendo silenciosamente. Mesmo à distância dos grandes centros médicos globais, o Brasil não está imune ao avanço do Alzheimer. Estima-se que mais de 1,5 milhão de brasileiros vivam com a doença, e esse número tende a crescer junto com o envelhecimento da população. Apesar disso, muitos casos ainda passam despercebidos ou são diagnosticados tardiamente por falta de acesso a profissionais especializados ou pela desinformação sobre os sintomas. Em um país onde a família costuma ser o principal suporte, o impacto emocional e financeiro é sentido em diversas gerações. O Alzheimer chegou ao Brasil e sua presença exige atenção urgente. Vários fatores podem aumentar o risco de desenvolver Alzheimer. O mais conhecido é a idade avançada, especialmente após os 65 anos. Ter um familiar de primeiro grau com a doença também eleva as chances, sugerindo uma forte influência genética. Mas nem tudo está escrito nos genes. Condições como hipertensão, diabetes, colesterol alto e obesidade estão ligadas ao aumento do risco. Estilo de vida sedentário, tabagismo e até mesmo isolamento social também desempenham um papel. Entender esses fatores é o primeiro passo para adotar medidas preventivas e reduzir a vulnerabilidade à doença. A genética desempenha um papel importante no Alzheimer, especialmente em casos de início precoce, aqueles que aparecem antes dos 65 anos. Cientistas já identificaram mutações específicas em 3 genes que podem desencadear a doença de forma hereditária. Felizmente, esses casos são raros, representando menos de 5% do total. Já no Alzheimer de início tardio, o gene ApoE4 é considerado um fator de risco significativo, embora não signifique que a pessoa certamente desenvolverá a doença. Ter uma predisposição genética pode aumentar as chances, mas não define o destino, e isso abre espaço para a prevenção e os cuidados antecipados. Mesmo diante de fatores genéticos ou biológicos, o estilo de vida pode fazer uma grande diferença na prevenção do Alzheimer. Pequenas escolhas diárias, como alimentar-se bem, praticar exercícios físicos regulares e manter a mente ativa, podem reduzir significativamente o risco da doença. Uma dieta rica em vegetais, grãos integrais, peixes e gorduras boas ajuda a proteger o cérebro. Já a atividade física aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e fortalece conexões neurais. Até mesmo atividades simples, como ler, jogar xadrez ou aprender algo novo, ajudam a construir uma reserva cognitiva que pode retardar o aparecimento dos sintomas. A saúde do cérebro começa com os hábitos que escolhemos todos os dias. A saúde mental tem um impacto profundo na saúde do cérebro. Estudos mostram que pessoas que sofrem com estresse crônico, depressão ou ansiedade têm maior risco de desenvolver demência, incluindo o Alzheimer. O estresse prolongado libera cortisol em excesso, uma substância que pode prejudicar o hipocampo, região do cérebro responsável pela memória. Além disso, o isolamento social e a falta de conexões emocionais também estão ligados à redução da reserva cognitiva. Cuidar da mente não é apenas importante para o bem-estar emocional, é uma forma real de proteger o cérebro e manter sua saúde por mais tempo. O coração não bate apenas para manter o corpo vivo. Ele também alimenta o cérebro. E quando a pressão arterial está descontrolada, esse órgão vital sofre as consequências. A hipertensão, especialmente na meia-idade, está fortemente ligada ao aumento do risco de demência. Ela danifica os vasos sanguíneos,
reduz o fluxo de sangue ao cérebro e pode levar a pequenos acidentes vasculares que, ao longo do tempo, contribuem para o declínio cognitivo. Além disso, doenças cardiovasculares como colesterol alto e diabetes também estão associadas ao Alzheimer. Cuidar do coração, portanto, é cuidar do cérebro e pode ser um dos passos mais importantes para prevenir a doença. Pessoas com diabetes tipo 2 têm um risco significativamente maior de desenvolver Alzheimer. A razão? O excesso de açúcar no sangue pode danificar os vasos sanguíneos do cérebro, além de promover inflamação e estresse oxidativo, fatores que aceleram o declínio cognitivo. Além disso, a insulina, hormônio essencial para o controle do açúcar, também desempenha um papel importante na comunicação entre neurônios. Quando seu funcionamento é prejudicado, como acontece no diabetes, o cérebro sofre as consequências. Pesquisas apontam que controlar os níveis de glicose, manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios regularmente podem reduzir esse risco. Mais um motivo para cuidarmos da saúde metabólica desde cedo. Lesões cerebrais traumáticas, como as causadas por acidentes de trânsito, quedas ou impactos esportivos, podem ter consequências que vão muito além do momento inicial. Estudos mostram que pessoas que sofreram traumatismos cranianos graves têm um risco aumentado de desenvolver doenças neurodegenerativas, incluindo o Alzheimer, mais tarde na vida. Mesmo lesões repetidas de menor gravidade, como as comuns em alguns esportes de contato, estão sendo investigadas por sua possível ligação com o aumento do risco de demência. O cérebro é resiliente, mas não indestrutível. Protegê-lo desde cedo pode ser uma forma crucial de prevenir danos silenciosos que só aparecem décadas depois. Estudar não apenas abre portas no presente, também protege o cérebro no futuro. Pessoas que têm maior nível educacional ou que mantêm uma vida mentalmente ativa ao longo dos anos parecem ter uma defesa natural contra o Alzheimer. Isso acontece porque a educação e a estimulação contínua criam uma reserva cognitiva, uma rede mais rica de conexões neurais capaz de compensar os danos causados pela doença por mais tempo. Ler, aprender novas línguas, tocar um instrumento ou até mesmo resolver palavras cruzadas são formas simples, mas poderosas de fortalecer o cérebro. E o melhor, nunca é tarde para começar. Embora ainda não exista cura para o Alzheimer, há tratamentos que ajudam a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Medicamentos como donepezila, rivastigmina e galantamina são comumente usados para manter os níveis de substâncias químicas no cérebro que ajudam na comunicação entre neurônios. Outro medicamento, a memantina, pode ser usado em estágios mais avançados para regular a atividade do glutamato, um neurotransmissor envolvido na função cerebral. Esses remédios não param o progresso da doença, mas podem retardar o agravamento dos sintomas por algum tempo, oferecendo alívio tanto para o paciente quanto para os cuidadores. A ciência não para, e grandes avanços estão sendo feitos na busca por tratamentos mais eficazes contra o Alzheimer. Pesquisadores estão explorando novas abordagens, como medicamentos que visam diretamente as placas de beta-amiloide no cérebro, uma das principais características da doença. Terapias imunológicas, como anticorpos monoclonais, estão em fase avançada de estudo e mostram resultados promissores em reduzir o acúmulo dessas placas. Além disso, pesquisas sobre neuroproteção e regeneração cerebral também estão em andamento. Embora ainda estejamos longe de uma cura, esses desenvolvimentos trazem um raio de esperança para milhões de pessoas afetadas pela doença em todo o mundo. Nos Estados Unidos, um novo medicamento chamado lecanemab trouxe um sopro de esperança para quem convive com o Alzheimer. Aprovado pela FDA em 2023,
O Leqembi é um anticorpo monoclonal que age reduzindo o acúmulo de placas de beta-amiloide no cérebro, uma das principais marcas da doença. Estudos mostram que ele pode desacelerar levemente o declínio cognitivo em pacientes no estágio inicial do Alzheimer. Embora não seja uma cura, esse avanço representa um passo importante na direção do tratamento direcionado à causa da doença. No entanto, seu uso ainda é limitado, caro e requer acompanhamento rigoroso. Sinais de que o caminho ainda é longo, mas agora mais promissor. Apesar dos avanços científicos, levar novos tratamentos para os pacientes não é uma tarefa simples. A aprovação regulatória enfrenta desafios complexos, desde a necessidade de evidências sólidas de eficácia até a avaliação rigorosa de possíveis efeitos colaterais. Muitos medicamentos promissores enfrentam barreiras em sua jornada do laboratório para a prateleira das farmácias. Além disso, há diferenças entre os órgãos reguladores ao redor do mundo, o que pode gerar disparidades no acesso. Enquanto alguns países já liberam certas terapias, outros mantêm restrições por falta de dados conclusivos. O resultado? Pacientes em diferentes regiões enfrentam realidades distintas e muitas vezes injustas na busca por tratamentos que podem mudar suas vidas. Além dos medicamentos tradicionais, terapias complementares têm ganhado destaque no cuidado com pacientes de Alzheimer. A fisioterapia ajuda a manter a mobilidade e prevenir quedas. A musicoterapia, por sua vez, pode despertar memórias esquecidas e trazer momentos de lucidez e conexão emocional. Já a terapia ocupacional auxilia o paciente a manter a independência por mais tempo, adaptando tarefas do dia a dia às suas capacidades. Também há a aromaterapia, a arteterapia e até mesmo a interação com animais de estimação, que podem reduzir a ansiedade e promover bem-estar. Essas abordagens não substituem tratamentos médicos, mas oferecem alívio, conforto e dignidade em cada etapa da doença. Nos estágios mais avançados do Alzheimer, o foco do cuidado muda. Não se trata mais de combater a doença, mas sim de oferecer conforto, segurança e dignidade ao paciente. É aqui que entram os cuidados paliativos, uma abordagem centrada na qualidade de vida. Eles incluem controle da dor, manejo de sintomas como inquietação ou dificuldade para se alimentar, além de apoio emocional tanto para o paciente quanto para a família. O objetivo não é prolongar a vida artificialmente, mas garantir que cada momento restante seja vivido com respeito e humanidade. Nos últimos anos, essa área tem ganhado reconhecimento como parte essencial do tratamento em doenças degenerativas, como o Alzheimer. Viver com Alzheimer não é apenas um desafio físico, é uma jornada emocional intensa, tanto para quem tem a doença quanto para quem ama. Nesse processo, o apoio psicológico se torna essencial. Pacientes podem sentir medo, frustração ou tristeza diante das mudanças que ocorrem em suas vidas. Já os familiares enfrentam luto antecipado, ansiedade e exaustão emocional. Terapia individual, grupos de apoio e acompanhamento psicológico regular ajudam a aliviar esse peso, ajudam a encontrar sentido, aceitação e força para seguir adiante. Cuidar da mente não cura o cérebro, mas fortalece a alma. E isso faz toda a diferença na caminhada. Por trás de cada pessoa com Alzheimer há um cuidador, muitas vezes invisível, mas sempre essencial. São filhos, cônjuges, pais ou profissionais dedicados que assumem a difícil tarefa de acompanhar, proteger e amar alguém cuja memória desaparece aos poucos. Eles enfrentam longas jornadas de cuidado físico e emocional, muitas vezes sem pausa, apoio ou reconhecimento. Com o tempo, o cansaço se acumula e é fácil esquecer que os cuidadores também precisam de cuidado. Ajudá-los é ajudar
indiretamente a quem amam. Reconhecer seu papel, oferecer descanso e garantir acesso a apoio psicológico são passos fundamentais para sustentar essa rede de amor em meio à doença. Cuidar de alguém com Alzheimer pode ser um caminho solitário, mas não precisa ser assim. Grupos de apoio oferecem um espaço seguro para cuidadores e familiares trocarem experiências, aprenderem com profissionais e encontrar conforto no compartilhar de sentimentos. Nessas reuniões, ninguém julga, todos entendem. Ouvir histórias semelhantes à sua traz alívio, normaliza as dificuldades e fortalece a resiliência. Além disso, esses encontros são fonte de informações práticas, como dicas para lidar com comportamentos desafiadores ou orientações sobre recursos disponíveis na comunidade. Participar de um grupo de apoio não é sinal de fraqueza. É um ato de coragem e amor próprio, em meio a uma jornada tão exigente. Mesmo diante da progressão do Alzheimer, os pacientes têm direitos que devem ser respeitados. Eles têm o direito de ser ouvidos, de participar das decisões sobre seu tratamento enquanto ainda forem capazes e de receber cuidados humanizados e dignos. Leis em diversos países garantem acesso a medicamentos, acompanhamento médico e programas sociais específicos para pessoas com demência. Além disso, documentos como o testamento vital e a procuração médica permitem que o paciente defina antecipadamente seus desejos quanto ao tratamento futuro. Defender esses direitos não é apenas uma obrigação legal, é um ato de amor e respeito por quem está enfrentando uma doença tão complexa. No Brasil, o Alzheimer ainda enfrenta barreiras no acesso à assistência completa. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece alguns medicamentos para estágios iniciais da doença, mas muitos pacientes enfrentam dificuldades para conseguir diagnósticos precoces e acompanhamento especializado. Além disso, a carência de centros dedicados ao cuidado integral do idoso e programas específicos para demência em escala nacional. Enquanto algumas cidades contam com iniciativas locais de apoio a cuidadores e pacientes, outras ainda têm poucos recursos disponíveis. Avanços legislativos estão em andamento, mas é necessário muito mais, como políticas públicas estruturadas, investimento em saúde mental e maior conscientização da sociedade, para que o país possa oferecer uma resposta digna a quem vive com Alzheimer. A busca por entender e combater o Alzheimer nunca parou. Centros de pesquisa ao redor do mundo estão investindo esforços em larga escala para desvendar os mecanismos por trás da doença. Cientistas investigam desde fatores genéticos até alterações no sistema imunológico que podem estar envolvidos na progressão do Alzheimer. Estudos sobre microbioma, inflamação cerebral e novas formas de imagem cerebral estão abrindo caminhos promissores. Além disso, pesquisas clínicas testam medicamentos capazes de interromper o acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro. Cada descoberta, mesmo pequena, é um passo à frente. A ciência, apesar dos desafios, segue firme na corrida contra o relógio, buscando não apenas retardar a doença, mas um dia preveni-la e curá-la. A inteligência artificial está revolucionando a forma como diagnosticamos o Alzheimer. Algoritmos treinados em milhares de exames cerebrais conseguem detectar padrões invisíveis aos olhos humanos, identificando sinais da doença anos antes que os sintomas se tornem evidentes. Essas ferramentas podem analisar imagens de ressonância magnética, tomografia e até mesmo exames de sangue, para encontrar biomarcadores associados à demência. Com isso, médicos têm mais recursos para agir precocemente, aumentando as chances de intervenção eficaz. A IA não substitui o profissional de saúde, mas é uma poderosa aliada na corrida contra o tempo, ajudando a salvar memórias antes que desapareçam.
Os avanços na genética permitem hoje identificar predisposições para o Alzheimer antes mesmo que os sintomas apareçam. Testes genéticos podem revelar a presença de variantes como o APOE4, associado ao aumento do risco da doença de início tardio. Já em casos raros de Alzheimer hereditário, mutações específicas em genes como APP, PSN1 e PSN2 indicam uma probabilidade muito alta de desenvolvimento precoce. Esses testes oferecem informações valiosas, mas também trazem dilemas emocionais e éticos. Afinal, saber não significa poder evitar. Por isso, é essencial que sejam feitos com orientação médica e acompanhamento psicológico, garantindo que a pessoa compreenda os resultados e suas implicações de forma consciente e segura. Prevenir o Alzheimer não é uma tarefa impossível, mas exige ação desde cedo. Estudos mostram que até 1/3 dos casos podem ser evitados com mudanças no estilo de vida. Manter a mente ativa, praticar exercícios físicos regularmente, seguir uma dieta equilibrada e cultivar relações sociais fortes são passos importantes. Controlar doenças como hipertensão, diabetes e colesterol alto também reduz o risco. Além disso, cuidar da saúde mental, evitar o isolamento e dormir bem são fatores que influenciam diretamente na saúde do cérebro. A prevenção ativa não garante imunidade, mas oferece às pessoas a chance de envelhecer com mais qualidade, memórias intactas e independência por mais tempo. O futuro da luta contra o Alzheimer depende de múltiplas frentes. Avanços científicos continuam a revelar novos caminhos para diagnóstico precoce e tratamentos mais eficazes. Políticas públicas precisam garantir acesso igualitário aos cuidados e medicamentos. A sociedade, por sua vez, tem um papel fundamental na conscientização e no apoio às famílias que vivem com a doença. Tecnologias como inteligência artificial, realidade virtual e até mesmo dispositivos vestíveis estão sendo testados para monitorar e ajudar pacientes no dia a dia. E, acima de tudo, é essencial que o mundo inteiro entenda: Alzheimer não é apenas uma questão médica, é uma causa humanitária urgente que exige ação coletiva e determinação global. Por trás de cada diagnóstico de Alzheimer, há uma história única de amor, luta, perda e resistência. Há histórias de mães que não reconhecem mais os filhos, mas ainda sorriem ao ouvir uma música antiga. De maridos que se tornam cuidadores dedicados, mesmo sem saber como lidar com o esquecimento da mulher que amam. De filhos que aprendem a conviver com um pai diferente do que conheciam, mas que ainda carrega nele um brilho familiar. Essas são as histórias reais que dão rosto à doença, que nos lembram que Alzheimer não é apenas ciência e estatísticas, mas vidas sendo tocadas, famílias sendo transformadas e corações aprendendo a amar de formas diferentes.